Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Foi dada a largada. O Atualidades Pampa está entrando no ar a partir de agora, como sempre, para todo o estado do Rio Grande do Sul. Todos os cantos deste mundo também, através das nossas redes, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, você pode acompanhar também o nosso programa. Sexta-feira está aí, mas não é o nosso último encontro da semana. Neste sábado, às 7h30 da noite, tem os melhores momentos do Atualidades Pampa. Mas vamos à sexta-feira primeiro. Uma coisa de cada vez. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. A tua manchete, Vitorino. Então, vamos para a Itália. Lá na Itália, o vice-presidente Mourão sai em defesa do Papa e diz que não existe crise entre o Brasil e o Vaticano. PSL do Rio de Janeiro, também iniciado por Caixa 2. Vou falar sobre o Padre Nandel de Moura, porto-alegrense. Aumenta o calote de quem usa o nome de terceiros para fazer compras. E se a escala desse voo passar pelo Equador, a gente vai falar da crise que deixou 5 mortos no país. Polêmica em Belo Horizonte. Pais e alunos reclamam e escola cancela a prova de língua portuguesa por texto ofensivo a Jair Bolsonaro. E a matança iniciou no Kurdistão. Muito bem, Tá bem pesado o programa hoje, né? Bem pesado. Mas a gente vai fazer desse limão uma limonada bem gostosa, se Deus quiser. Doutor Rússio, a sua manchete, por favor. Dona Magda, obrigado pela oportunidade, porque eu vou terminar a semana como comecei. Eu trouxe uma manchete na segunda-feira que eu fazia a ligação do Bivar com a questão Bolsonaro e até a cara me leu... Bivar, presidente do PSL. Bivar, presidente do PSL. E a cara me leu umas críticas aqui que eu achei importantes, que nós temos que exercer o contraditório. Então eu achei bom trazer a semana, porque a semana acaba fechando aquilo que eu disse. A crítica que eu fiz, dona Magda, eu me defendo dizendo que a matéria ela foi manchete de das 4 redes, dos jornais das 4 redes de televisão, foi capa de todos os periódicos do país inteiro, porque não há como não se achar importante o presidente dizendo do seu próprio partido que não falasse nele, que o presidente estava queimado. Eu achei que o fato era jornalístico e fiquei feliz em ver que a imprensa brasileira toda pensou igual. Por que trouxe agora? Porque a história ela começa a encaminhar aquele fio. O que nós dissemos na segunda-feira? Que o presidente sinalizou que sairia do partido, né? E se especulava naquele momento que haviam 2 grupos dentro do PSL. E a briga seria pelas verbas, as verbas eleitorais, que sabemos serem monstruosas em todos os sentidos. Por que trouxe agora a notícia de hoje que o PSL do Rio de Janeiro está sendo indiciado, né? Também pelos casos de laranjas, né? O mesmo processo, falsidade ideológica, Caixa 2, artigo 350 do Código Eleitoral, e o Ministério Público Federal e o Ministério Público Eleitoral já fazendo isso. Por que trouxe o encaixe? Porque, dona Magda, o ministro da Justiça é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro comanda tudo isso, ele tem a informação antes de nós, da imprensa, recebermos os inquéritos. Então, veja, já tem o caso do próprio Bivar, já tinha, que era em Pernambuco. Nós temos o caso do ministro do Turismo, né, também como laranja, em Minas Gerais. Agora estoura o Rio de Janeiro. Então, com certeza, o presidente tem essa informação, não vai ficar com a noiva feia. O PSL vai ser a noiva feia. Então já se fala, e aí essa é a novidade, termino com a novidade, não. Se fala num novo partido que se chamaria, Chicão, Mari, UDN. Lembram? União Democrática Nacional. União Democrática Nacional, que estaria sendo formado, então, um novo partido, para qual, então, iria o grupo Bolsonaro, que não são 53 deputados, mas 15 ou 20 que são fechados com ele, iriam, então, para esse novo partido. Então, termina a semana, dona Magda, explicando o início dela. E olha, muitos personagens apareceram até agora no nosso programa. O Jack o Estripador, eu falei, a noiva feia, vamos ver o que mais vai acontecer hoje. Já tem um elenco novo. O Mário Barcelos estava indignado ouvindo isso, Mário Barcelos. Olha, me parece um pouco de coscovilhice.
Coscovilice Anota, dona Maria. Que seria coscovilice? Terceiro personagem. A dona Coscovilice. 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 Ele sabe, porque já disse que não é bem isso, que era o Prona, depois seria criado mais um outro partido e tal, né? Então, sabe, a imprensa brasileira, o que eles adoram falar no Bolsonaro, que coisa impressionante, hein? É um negócio inacreditável. Mas não o nosso caro Ruschel, não, ele está apenas passando uma notícia, mas eu estou dizendo a imprensa brasileira, nada a ver com o Ruschel, a imprensa brasileira que adora fazer isso. E deu uma dor no dedão dele. Ele disse, o Bolsonaro tá com dor no dedão, tá com isso, tá com aquilo. Dor no dedão deve ter sido de tanto apertar o gatilho e matar inocente. A manchete é Bolsonaro está com dor no dedão. E a matéria é essa. Dor pode ser oriunda de puxar o gatilho e assassinar índios. Oriunda, eu gostei da palavra. Negros. Oriunda, Mas combinou com Coscovilice. A realidade é essa, quer dizer, sabe? Então, essa divisão no país, eu ainda falava na Rádio Pampa, obrigado aos ouvintes da Rádio Pampa, que continua crescendo. Continua crescendo. E eu quero agradecer a essas pessoas que nos ouvem todos os dias na Rádio Pampa. Mas, voltando àquilo que eu já comentei na Rádio Pampa, por que essa divisão do país? Por que o camarada gosta do Bolsonaro, é odiado pelo pessoal do PT? O pessoal do Bolsonaro odeia o pessoal do PT. Qualquer coisa que se fale a respeito do Lula, por mais verdade que seja, é inverdade. Quando se fala uma inverdade do Bolsonaro, é a mesma coisa. Então, sabe, e o país onde é que está? As pessoas perdendo os seus empregos. É por isso que eu fico indignado em determinados momentos. O senhor foi muito agressivo, me falaram. O senhor foi muito agressivo e tal. Não é agressivo. Eu sinto na carne e vejo as pessoas sofrendo no nosso país por esse tipo de coisa. Vamos pensar no país, minha gente. Vamos ser políticos em termos de país, acreditar no país e não nessa coisa, etc., para lá e para cá, inimigos. Por que inimigos? Somos todos irmãos e somos todos brasileiros. Eu falei quando a Dilma foi eleita, não votei na Dilma, jamais votaria na Dilma. E eu disse, vou torcer por ela, pois torcendo por ela, eu estarei torcendo pelo meu país. Eu acho que essa é uma atitude de qualquer cidadão, de qualquer brasileiro. Ontem, com aquela história mal contada sobre Trump e a OCDE, né, deu para ver nas redes sociais, tinha gente celebrando, toma, bem feito pra vocês, ficamos fora. Como vocês estão felizes, cara? Vamos supor que isso fosse verdade realmente, dessa forma que foi levada por alguns veículos. Qual é a alegria nisso? Você está feliz porque um projeto de Bolsonaro deu errado e isso vai ser ruim pro país e você está celebrando? Como pode? Vai completamente ao encontro do... O idiota torce contra o piloto dentro do avião. O avião cair. Sabe, assim, por mais que fosse verdade aquilo, técnica, é um absurdo. Então, sem fazer juízo de valor, só dar uma informação técnica. O seu Bivar, que é o presidente do PSL, está muito valentão. Porque o presidente que assine, que tenha dignidade, sair, coisa e tal. Falou isso. Por que ele está valentão, o seu Bivar? Porque não tem nenhuma janela eleitoral. Os deputados que hoje estão no PSL têm que ficar no PSL. Tem que ficar até abrir uma janela eleitoral. Isso garante ao seu Bivar milhões de reais em 2020, que é a participação do PSL no fundo eleitoral. Então o seu Bivar está dando risada. Bolsonaro sair ou não sair, ele sabe que vai embolsar milhões de reais para o seu partido na próxima eleição. Agora, a saída do Bolsonaro, que me parece evidente, porque ele tem ciência de que o seu Bivar, esse andou aprontando. Tá, vamos deixar bem claro. Agora, eu gostaria de recomendar ao Ministério Público Federal, tão voraz nas investigações, que investigasse todos os partidos, viu? Porque esse fundo eleitoral provocou sacanagem em todos os partidos. Vocês estão mostrando mais uma vez uma faceta que o doutor Pastrana alertou. Foi o subprocurador-geral que disse que o Ministério Público Federal está aparelhado pela esquerda. Então, vamos investigar todos os partidos, porque a gente sabe que tem sacanagem em todos os partidos. A laranjada foi geral para consumir aquele 1 bilhão e 700 milhões que os políticos se deram, tá? Então, uma recomendaçãozinha ao Ministério Público Federal. Agora, o seu Bitar tá valente, porque ele sabe que vai embolsar agora, no início do ano, milhões de reais. Não tem janela eleitoral, não tem tempo hábil. Segundo uma bancada. Porém, existe um dispositivo, o artigo 47 da lei eleitoral, que permite que, sem janela eleitoral, o parlamentar possa mudar, aderir a um partido inexistente, a um novo partido.
Ele não pode mudar para um partido existente, ele pode inaugurar um novo partido. E essa é a brecha que certamente o Bolsonaro está contando, quando o Ruschel deu a notícia de que estaria sendo criado um novo partido liderado pelo Bolsonaro. E eu acho que esse vai ser o caminho. O problema está no fato de que terá tempo hábil para as eleições de 2020? Essa é a pergunta. Porque precisa preparar, colher assinaturas, entrar na Justiça Eleitoral. Sabe quem está habitando o Tribunal Superior Eleitoral, que é o que dá as autorizações? Então, nós temos que entender o seguinte: Bolsonaro está enfrentando forças monstruosas, 20 anos de aparelhamento. Tem gente que está rica e quer continuar rica e vai enriquecer ainda mais com o esquema que existia e quer de volta o esquema, por dinheiro, por interesse. O Bolsonaro, a exemplo da eleição, ele está peitando tudo isso sozinho. Ele está peitando corporações poderosas que têm o poder da caneta. Ele está enfrentando todo mundo com estratégia, ou às vezes atabalhoado, mas eu estou chegando à conclusão que até as atabalhoadas deles são calculadas. Tu sabes que não são todos que pensam assim, né? O nosso telespectador Alfeu Posa Júnior diz o seguinte: será que o problema do Brasil é a imprensa ou a letargia de um presidente sem filtro, que só o que sabe fazer é criar factoide? Alfeu Posa Júnior. Seu Alfeu, então o senhor deveria ler e se informar melhor sobre o que o Bolsonaro está fazendo, tá? Porque tem muita coisa que está sendo feita. Muita coisa está sendo... O senhor não sabe. Estão preocupados com a briga do Bolsonaro com o PSL, mas não noticiam as liberações dos ministérios, todos os dias de verbas, de recursos, estradas que estão sendo recuperadas, reconstruídas no Nordeste, estradas novas que estão sendo abertas, repasses para refinarias que não estão prontas ainda. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul está vindo os recursos para a conclusão da ponte do Guaíba. Então, tem muita coisa sendo feita. Então, o senhor tem só que selecionar o que o senhor está lendo. Aí o senhor vai ver o que está acontecendo. Você também pode participar, só um minutinho, você pode participar do nosso programa através do nosso Facebook, é facebook.com/atualidadespampa. Você pode assistir o nosso programa ali ou pode também participar com o seu comentário. Hoje a Ana está encarregada do WhatsApp, está encarregada do Facebook, do Instagram, enfim. O e-mail do Atualidades Pampa é atualidades@pampa.com.br, Instagram @atualidades.pampa. E o WhatsApp 999-777-001. Vou te passar a palavra, mas antes eu quero ler um e-mail que um telespectador mandou para você e que eu não vi o programa que ele viu, não estou vendo o programa que ele viu. É revoltante, para não ser nojento, a posição diária do Ruschel, todos os dias, já diária já todos os dias, né? Toda hora promovendo, especulando fatos, notícias que possam prejudicar a imagem e o trabalho do presidente Bolsonaro. Eu não vi isso no teu comentário. Mas é respeitável o posicionamento que ele traz, especialmente porque nós somos invariavelmente 8 ou 9, né? E nós temos uma bancada onde muitas pessoas seguem mais a carreira. Nós temos que exercitar o contraditório aqui, porque senão vira a hora do Brasil, amigão. Tu já ligasse a hora do Brasil, ali é só o que vem. Mas respeitava a posição dele. Mas eu queria, Vitorino, essa questão acho que é importante trazer para a bancada aqui, porque de novo ele vai se lembrar, eles ficam bravos comigo, mas depois eles reflexionam, como diz o Mário, sobre o tema. Primeiro, você lembra no início do ano que eu pedi que o Bolsonaro botasse um porta-voz, que ele não ficasse tão exposto? É cheiro de tudo, daqui a pouco o Bolsonaro, um mês depois, botou um porta-voz. Era isso que se dizia. A segunda, eu fui um crítico, dona Magda, do rompimento dele com a imprensa. Eu vivo do futebol, pego os que participam do futebol aqui. O jornalista, ele tem 24 horas por dia um microfone, um rádio. É desigual. Então eu acho inteligência, não que tu vá concordar com a imprensa, não que tu vá paparicar a imprensa ou não que tu vá comprar a imprensa, mas ter um bom relacionamento com a imprensa. Eu disse aqui nesta bancada que é uma declaração de inteligência. Então, esta ruptura
loucura, essa agressão, a ir saudar que conseguiu brigar ou que quer terminar com uma rede de televisão, é lógico que tem a represália. Então, a queixa que eu entendo como respeitável aqui, que não se noticia as coisas boas do Bolsonaro, é porque vamos respeitar que quando tu briga com alguém, não espera, tu não vai mandar tu plantar cactos e achar que tu vai receber rosas. O Bolsonaro tem da imprensa recebido o trato que tem dado à imprensa. Esta é a minha opinião e talvez o nosso missivista fique indignado de novo aí, mas é a minha opinião. Mas quem começou? Eu ia dizer, eu realmente concordo que essa relação exista sim. Só que o que acontece é que quem rompeu com o presidente foi a imprensa, quando decidiu agir da forma mais suja e nojenta possível ao cobrir, seja a própria pessoa de Jair Bolsonaro ou seus atos. E aí eu uso exatamente o que tu disseste. Não vai receber do presidente flores e carinho. Vai receber as patadas que merece por ter optado agir de forma ideológica e não compromissada com a verdade, como a gente viu diversas vezes. Não se está dizendo, claro, que 100% das notícias são falsas ou 100%. Esse é que é o problema, que a gente tem que explicar o conceito de generalização, né? Deixar o ponto fora da curva, e aí, não sendo possível falar de cada jornalista existente no Brasil, a gente usa um recurso linguístico chamado generalizar, né? Então, nesse caso, generalizando, a imprensa passou a agir de forma muito suja com o presidente, desde antes de ser presidente. E aí é claro que vai receber a patada que merece, que tem merecido. Eu acho que dentro dessa relação, e vejo como presidente da República, eu pelo menos espero, e acho que o Marne, ele bate muito nessa tecla, dizendo que quem tem que estar em prioridade, tanto para a imprensa como para o presidente, é o Brasil. E a gente esquece essa relação e coloca a imprensa versus Jair Bolsonaro. Quem sai perdendo, os dois saem. Um fica defendendo um lado, o outro fica defendendo o outro. E ninguém está pensando no bem maior, que é o povo, que é informar das coisas positivas, investigar as coisas negativas, mas a gente conseguir fazer um julgamento. Eu acho que hoje o que parece, sempre existe, é muito ruim ou muito positivo. É muito ruim ou muito positivo. Não existe uma ideia de vamos dialogar, vamos informar o que está acontecendo para que as pessoas tirem as suas próprias conclusões. E vejo no momento que você assume, e o Jair Bolsonaro falou que ele ia ser o presidente para os seus eleitores, aqueles que votaram nele. E acho que como grandeza, se eu falo é coisa de criança, se uma criança roubou teu brinquedo uma vez na vida, tu vai lá e vai roubar sempre, vocês vão ficar nessa rusga, um para lá, um para cá, e todo mundo vai sair perdendo. Acho que todo mundo tem que ter grandeza de levar as coisas num ritmo que quem saia ganhando é o povo e o Brasil. Eu só tenho uma discordância em relação a isso. Não tem caráter ideológico não, viu, Marconi? É só dinheiro. A Globo quer 1 bilhão e 200 que ela recebia por ano de Brasília. Eu também quero. É isso que a Globo quer. A Globo está interessada em ideologia. A Globo quer saber se é esquerda, se é direita, se é isso, não, se mas, é por aquilo. exemplo, usando o exemplo que tu... Ela quer 1 bilhão e 200 que ela recebia. A Folha de São Paulo também é a mesma coisa. O exemplo que tu trouxeste ontem, até da redução dos impostos para o remédio, né, de combate ao câncer e à AIDS. Naquela semana, a imprensa optou por levar a sério a piada do banheiro. Foi capa da Veja. Ou seja, a imprensa poderia ter ali o seu papel de vamos ajudar a acabar com isso, vamos mostrar para o país, papel. Então, que olha aqui, olha isso. É a redução a zero de remédios de combate ao câncer e à AIDS. O que o Bolsonaro está mostrando para o Brasil é uma das coisas mais tristes para mim como profissional, e eu não gostaria nunca de ter visto. Que a imprensa brasileira é uma prostituta. Eu quero ouvir o Chicão Tofani, que foi a primeira pessoa a falar no Bolsonaro, a primeira pessoa que efetivamente acreditou no Bolsonaro, que previu, né, essa vitória do Bolsonaro. Ele desde o começo, antes mesmo de ter atentados, tudo, o Chicão sempre disse isso. Assim como eu já te vi criticar algumas coisas dele aqui. Dona Magda, eu pessoalmente, no âmbito meu, eu estou decepcionado com o Bolsonaro. Decepcionado porque eu votei no Bolsonaro, como todos os brasileiros, muita gente votou, para ele agir forte, agir duro, usar regras que tem na Constituição, canetar. Eu não estou vendo nada disso. Eu estou vendo ele negociar com o Rodrigo Maia, eu estou vendo o Bolsonaro, na minha avaliação, fraca. Quanto a essas obras que faz ou não faz, isso é uma coisa muito lúdica. Fez, não fez, você não altera o contexto. Quanto à crítica da imprensa,
eu acho que a imprensa esquerdista sempre ia criticar, porque a imprensa quer fazer de Luiz Inácio Lula da Silva o grande mártir da esquerda. Hoje, se você perguntar, Chicão, você é da direita? Sou da direita, mas sou de uma direita triste, uma direita sem atitude, uma direita que dá um vazamento no mar, aí o presidente não vai lá e banca a operação, é isso aqui, é isso, não, vamos averiguar. Se é tudo averiguar, então Bolsonaro e Haddad era a mesma coisa. A única diferença com o da esquerda e da direita. Porque se tem que negociar com o Rodrigo Maia, tem que ouvir esse Senado corrupto, esses parlamentares que só querem dinheiro, então não tinha por que Bolsonaro. Eu queria Bolsonaro forte. Infelizmente, eu recebi Bolsonaro fraco. Eu sou aquele cara que foi comprar uma Ferrari, que achei que tinha 800 HP, o motor dela é 1000. Me decepcionei. Olha aqui, deixa eu dizer para vocês aqui, ó, a tradução Saiu de Celta. de coscuvilice. É um substantivo feminino e quer dizer boato urdido, intriga, mexerico e fofoca. Isso é coscuvilice. Ilícia com LH, eu tinha escrito errado. Sabe quem mandou isso para nós? Alexandre Lau, que é o nosso parceiro aqui no programa da Centerótica, está conosco já há anos e hoje está de aniversário. Tá de aniversário. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Alexandre, aonde? Qual é o endereço, hein? Beijo. Não, ele está em casa, Qual é? recolhido com sua esposa e sua filha. O que ele faz? Mas não rola um rango pra 7 lá? Não rola nem pra um. Eu Já te lançou? Primeira coisa que eu fiz, onde é que é a festa? Aí não teve festa. Mas, querido, tá fazendo aniversário. Saúde e paz, amigo. Saúde e paz, exatamente, para ele e para toda a família. A chamada da Roberta, o assunto da Roberta hoje é muito interessante. E tem muita gente que cai nesse conto ou perde o amigo porque não faz o que ele pede. Roberta. Pois é, Magda. Acontece que nós, brasileiros, temos o hábito, em alguns momentos, de pedir o nome emprestado para alguém que a gente gosta, confia ou tem uma relação próxima. E aumentou o calote das pessoas que estão pedindo o nome emprestado de terceiros para fazer compras. Chegou a tal ponto que, atualmente, de cada 10 pessoas que pedem o nome, 3 estão, sem dúvida nenhuma, com o nome sujo e também não devolvem o dinheiro. Isso significa que aumenta o número de pessoas que estão com o nome sujo, em razão de ter emprestado, em razão de ter confiado na pessoa. As classes mais baixas e os jovens são, diante desse estudo que foi feito pelo SPC Brasil, os grupos que mais pedem emprestado o nome de terceiro. O curioso, Magda, é que 49% dos entrevistados que dizem que estão inadimplentes com terceiros, eles dizem que não emprestariam o próprio nome. Ou seja, eles pegam o nome emprestado, mas se tivesse que emprestar, não emprestariam. O 36%, então, dos brasileiros fizeram compras utilizando o nome de terceiros nesses últimos 12 meses. As pessoas mais procuradas para emprestar, segundo essa pesquisa, primeiro lugar, os pais, 28%. Em segundo lugar, logo em seguida, os cônjuges. Em terceiro, os amigos e, por último, os irmãos. E 30%, então, dos consumidores não pagaram. E os argumentos que essas pessoas colocam para pedir emprestado. Eles dizem, na sua maioria, que precisa pagar uma dívida, outros dizem que precisam comprar algo para os filhos, ou também pedem emprestado porque eles precisam comprar algo no supermercado. Então, é uma situação muito delicada. É claro que quando a gente recebe um pedido de uma pessoa, e a gente sabe que isso é uma coisa que é muito dura atualmente, porque as pessoas atualmente inadimplentes, a grande maioria não está porque quer, tá? Porque realmente não tem emprego, não tem uma oportunidade. Existem 6 milhões de brasileiros que entraram no grupo de pessoas que formam um lar
sem renda alguma. Então, é uma situação dura. É claro que se um vizinho, se alguém te pede, dá vontade de emprestar. A questão é que tu tens que entender o seguinte, se tu ajudar essa pessoa, não entenda como um empréstimo. Entenda isso como uma doação. E com um grande risco de o teu nome ficar sujo no mercado. E lembrando, o crédito é o nosso maior patrimônio. Não. Agora, eu fiz um trabalho até, enquanto eu estava no microfone da Rádio Pampa, mais ou menos parecido, uma pesquisa um pouco mais aprofundada que isso, e o telefone celular é um item é um item que faz muito parte dessa lista, né? De você pedir e comprar um telefone celular. Que essas duas características, né? Eu volta e meia faço a brincadeira aqui, né? Você vê espalhado pelo Instagram e um monte de gente com iPhone 10 e a parede atrás não tem reboco, né? E essa questão de não ter dinheiro, não compre, né? É difícil. A gente teve uma campanha aqui no estado que fez, eu não tenho certeza se foi no estado, mas que colocou outdoors espalhados pela rua, dizendo que se você não tem condição financeira, não tenha filhos. E aquilo deu uma polêmica danada, porque como as pessoas se ofendem com isso, né? Assim, sim, olha, não tem dinheiro, não dá para comprar. Aí já né? Não dá. E essa questão de... Até porque, primeiro, filho não se devolve, né? É pro resto da vida, certo? E se tu é responsável por aquela pessoa que tu bota no mundo. E filhos criados, trabalhos dobrados. Eu vi muitos. Não, complementos, tudo é complemento, porque até mesmo o que eu quero colocar é isso, porque eu vi algumas coisas, por exemplo, é muito amplo essa coisa de ir ao super, pagar uma conta. Na imensa maioria das vezes é para comprar coisas supérfluas, desnecessárias, na maioria das vezes, né? Em boa parte das vezes. Marco, mas eu usei para comprar remédio. Por isso que eu acho que a saída dessa situação, porque assim, eu acho que a gente não pode nem ir a 8 nem a 80, porque se há uma coisa positiva numa situação de tanta calamidade econômica como a nossa, é o ato da solidariedade. Como a gente fica honrado e feliz quando a gente descobre amizade, quando a gente é ajudado. Ninguém cresce, ninguém se resolve na vida sem ajuda. Isso é básico. A gente precisa de alguém para nos dar vida. Então, eu acho que tem um lado de bondade, de solidariedade, que é importante. O que falta? É a gente falar sobre dinheiro. Existe no brasileiro, em geral, uma cultura de que não se pode falar de finanças, não se pode falar de dinheiro. Então, é importante conversar com a outra pessoa. Tu precisas desse dinheiro, mas o que tu vais fazer? Como é que tu vais me pagar? Bom, deixa eu analisar se eu posso te dar ou se eu vou ter que controlar isso pra gente resolver isso junto. Só aí a amizade estremeceu. Eu perdi uns amigos de infância. Já acabou. Porque eu disse que eu não ia alugar a sala comercial no meu nome. Até porque eu já conhecia os amiguinhos, né? Nunca mais falaram. Não, e essa característica que a gente até se olhou aqui, né? Eu quero o teu nome emprestado, mas você emprestaria o seu... Não. Sabe, isso é sensacional. Eu tive um grande mentor que disse, isso há 40 anos atrás, eu era um menino e engatinhei. Não, há 40 anos já não era mais ou menos, né? Nem há 40 anos atrás eu não era mais um menino. Mas eu já não mais engatinhava, mas eu ouvi o que disse a doutora Roberta aqui, me veio à mente. Ele dizia, eu só dou fiança até onde eu posso pagar. Perfeito. Essa é a regra. Já ouvi há 40 anos atrás. Porque daqui um pouco, assim, a gente tem pessoas tu pede uma coisa que vai importar numa renda de 100 mil por mês, eu não posso dar, porque não vou poder suprir. Agora, tu vai pedir uma coisa que dentro dos meus parques até quanto o senhor pode? Até quando a gente já está pedindo para fazer um vale contigo. Não, é que às vezes, por exemplo, existem pessoas que estão há 2 anos na fila do emprego e não tem dinheiro para pagar o ônibus para chegar até um local para ficar numa fila de 10, 12 horas para tentar uma vaga. Então, assim, às vezes pedir dinheiro para ajudar a chegar lá é crível. Então, é isso que eu acho que a gente tem que ter o bom senso. Ajudar faz parte, é bom para quem ajuda. Mas vamos ajudar dentro de uma perspectiva que tu entenda que tu não está sendo desrespeitoso contigo. A gente tem que se autocuidar. E esse cuidado é quem empresta que tem que ter. Não, e tem dois detalhes que tem que ser levados em consideração, que são os níveis dessa ajuda. Isso. Né? Você fazer um rancho para alguém não envolve seu nome. Né? Vai lá e paga. O que me soa estranho é alguém que está em difíceis condições precisar do nome de alguém para comprar algo que, salvo eu esteja enganado,
usar o nome de alguém é para algo grande. E Magda, Mas, só para dar um Marconi, fechamento. mas a coisa mais perversa ainda é a fiança. Porque a fiança é um cheque em branco. Isso, Tu dá um aluguel, tu faz um Que é o teu aluguel caso. de R$1.000 por mês, aí a gente faz aquele raciocínio, mas não, R$1.000 por mês eu posso pagar. O problema é que o devedor, ele não te avisa. Não. E o processo começa. E depois tem a despesa, e depois tem a reforma do imóvel que tu encontra. Daqui a pouco tu tem uma dívida de R$50 mil, porque tu não foste avisado. Então as relações quebraram muito muito ligadas à fiança, que felizmente veio a fiança profissional. Tu concluísse, Roberto? Eu só queria dar esse fechamento dizendo justamente isso, que é importante a gente cuidar do que a gente vai entregar para o outro. Então, a pessoa geralmente que está realmente precisando, algo que é uma necessidade, não vai ter problema em te dizer, mas vai lá e controla se é isso. Porque o grande problema dessas pessoas que estão hoje com o nome sujo é que elas ficaram com vergonha de dizer não, ficaram com vergonha de perguntar para que era, foram lá e emprestaram. Porque a gente está falando de pais, é um filho teu te pedindo. É o teu marido te pedindo, como é que tu não vai ajudar teu marido? É óbvio. Mas isso não é parente. Mas eu acho que Filho não compara marido com Não filho. pode, hein, Chicão? Não pode. Filho é parente, é da gente. Esse é Agora, marido Esse é despedido, não né? é. Não, Aliás, E ainda eles vale não aparecem no ressaltar, filho dela. ainda vale Então é ressaltar, por isso Não dá que pra dizer não. aguento. ainda vale ressaltar que numa... Mas a grande moda, dona Magda, é tu pedir dinheiro emprestado e romper com a pessoa. E daí o cara perde o pé de te cobrar. Isso pra praticamente uma aula de vigarismo. É uma vigarice mas na marrom realidade- essa aí. Não, mas Não, até mas falando tu sobre tem- tu tem isso. como cobrar. Não, porque as pessoas, quando estão num relacionamento amoroso, Me e leve acontece daqui. muito, acontece que tu pede pra pessoa que é a tua companheira investir, colocar a empresa no nome dessa pessoa, e depois a empresa vai à falência, se separa, isso causa o rompimento do relacionamento. Essa é típica. E às vezes a pessoa que é que não tinha nada a ver, só emprestou o nome porque estava num relacionamento, e daí acaba sofrendo, tendo que pagar as dívidas. Até falando nisso, É uma isso que eu quero saber telespectadora que os nossos nossa, telespectadores estão exatamente, dizendo. uma telespectadora nossa, a Maria, fala que ela está passando por essa situação. A Tânia, perdão, ela fala: boa noite, eu infelizmente sou uma dessas pessoas que paga a dívida que não é minha. O pior é ver essas pessoas gastando e tu pagando a dívida delas. Exato. A Aí Tânia- existe é o mais isso que eu perverso falo. ainda, É isso que é aqueles que usam do seu charme, do seu valor amoroso, para fazer com que as moças contraiam dívida em nome deles. É, isso aí tem é muito muito. revoltante. Isso é brabo. Isso é muito doididade, revoltante. Eu Isso acho é muito isso Não gosto. não sei golpe porque que o senhor se baixo. dirige Isso é a mim, muito. É que eu Usam não de tenho um predicados, passado dona playboy, Magda. O senhor sabe de algo? Não conheço ninguém. Gustavo está se dirigindo ao Marne. O Marne Barcelos tem um isso. passado de sugar grandfather. Ele conhece bem esse Não, né? Porque ele era sugar boy. Agora é o Sugar Boy nessa época. Não, o Sugar Boy é aqui. Agora parece que ele... Sugar Boy é aqui, ó. É aqui o cara. Ele tem ainda aquele negócio do centro da cidade, que ele colhe férias de manhã, ele agora inverteu. Ele 6h30 da manhã, ele vem pra rádio e tal, chega do serviço, recolheu Não, a eu chego aqui 5h30 da manhã. E eu te escuto toda manhã, Mara. Maravilhoso. O que mais disseram os nossos telespectadores, Ana? Olha, a lista de pessoas que tá falando que tem dívidas que não são delas é enorme. Inclusive a Mary de Imbé, lá do litoral do Rio Grande do Sul, ela fala: eu também fiz isso e estou pagando até hoje. Mas ainda sobre o que o Chicão falou antes, muitas pessoas estão concordando com ele. A Débora fala: concordo, o presidente tem que meter o pé na porta e acabar de vez isso com aí. essa cambada de hipócrita que vive só do discurso. E também algumas pessoas se decepcionaram com a posição mais forte do Chicão, dizendo que não é assim, que não vai acontecer. Eu também votei no Bolsonaro. Eu acredito que o Chicão falou e falou, mas só que temos que acreditar ainda nesse Brasil. O Paiva fala isso. O João Dias: eu também votei no Bolsonaro. Estou muito chateado. Ele é fraco nas suas decisões, mas se ele criar 12 milhões de empregos, ele se reelege. Caso contrário, ganha o outro. Afirma então aqui o João Dias. 12 milhões Pra de quem tá em emprego. casa. E o Elton Reck coloca: boa noite, queridos. Estamos aqui em Panambi, assistindo ao Atualidades Pampa, bancada. Estamos amando ouvir vocês. Estamos sabendo cada vez mais sobre a nossa realidade. Então, um beijo para todo mundo. Olha aqui, ó. Para encerrar esse assunto, só dar um microcosmo. A Roberta falou que às vezes a pessoa quer para um supermercado, tô desesperado, né? Presta seu cartão de crédito, fazer um supermercado. Dia desses, eu saí do supermercado, peguei pão e frios e estava indo para casa. Seguido? E parei numa esquina e tinha uma senhora com a criança no colo e veio: moço, me dá, eu tô com fome, coisa e tal. Aí eu
ato contínuo, disse, para aí. Aí peguei, tinha 3 ou 4 pães franceses, presunto, queijo, que eu estava levando pra fazer um lanche. Eu digo, olha aqui, ó, aqui tem presunto, pão e queijo que eu pegar no supermercado. Ela não quis. Sabe o que é isso aí? Não quis. Ah, isso eu não quero. Ela quer dinheiro. Quer dinheiro, né? Eles querem Posso dinheiro. aditar a tua manifestação? Inclusive, os gerentes, não vou citar o supermercado aqui para, né, vamos ficar na terra, porque isso está virando comum. Tu chega no supermercado e tem as pessoas assim, e esses dias para me pedir fralda descartável. E aí eu descobri que a fralda descartável é porque mais vende, é mais fácil vender em qualquer lugar. E fazer dinheiro. Em lugar, porque a fralda descartável é um produto seleto, né? Então a gente fica atento, mas os gerentes de supermercado já estão ficando na porta dos estabelecimentos. Eles não estão deixando eles entrarem. E quando as pessoas se aproximam, porque eles ficam do lado e te constrange. Esse pedido aí eu recebi, Vitor. Me traz um troço. Era uma troça de comida, eu trouxe. Aí passou uma semana, eu fui de novo, tinha outra pessoa, e aí pediu fralda descartável. Digo, não, É muita coincidência. Esses dias eu estava no supermercado e um menino estava assim atrás de mim, ele tinha 3 embalagens de comida, daquelas prontas e tal. E aí ele disse, essa senhora não tem, sei lá, R$2 para eu poder concluir aqui. Eu disse para ele, eu vou pagar para ti. Eu não vou te emprestar R$2, não vou te dar dinheiro. Eu vou pagar para ti. Mas só pensa bem o que tu vai fazer com isso. E paguei, porque eu não ia negar para uma criança. Lógico. Né? Lógico. Quer comer? Então tá, eu pago para ti agora. Dinheiro não vou te dar. E eu acho assim, por mais que né, eu acho que tem um lado assim, se tu ajudou e agora tu tá sendo ofendido pelo desrespeito do outro, tu fez a tua parte. Tua consciência tá limpa e de alguma forma o mundo é redondo, sabe? Então é uma questão de tempo. É difícil dizer isso para as pessoas, porque na prática elas estão pagando algo que é injusto, mas o ato de generosidade, de confiança e de solidariedade é forte e traz sorte na vida. O nosso telespectador Vladimir da Cruz diz o seguinte, aí vamos dar uma recapitulada desde do Bolsonaro também. Os analistas políticos têm dito, abre aspas, este governo também é ideológico. Não é, diz ele, é dogmático. Não sabe a razão do que acredita, enquanto que quem tem ideologia acredita em um sistema formado por ideias. O Vladimir diz isso. A Alzira Deber diz o seguinte, gostaria de... Rapaz. Sim. Sexta-feira. Gostaria que transmitisse ao senhor Marne meus cumprimentos pela fala do início do programa. É isso mesmo, quem tem bom senso torce pelo Brasil. Aí ela manda abraços, beijos para todos. O Eugênio Carlos, que adora gritar nos coisas dele, escreve. Escreve letra maiúscula, dona? Não, e é Magda, assim, tem 350 As no primeiro e 480 no segundo. Ele disse que o premier da Etiópia é o Nobel da Paz. E o Lula continua preso. Aí ele diz, Polícia Federal descobre várias contas de e-mail em nome do esfaqueador do nosso presidente. Logo, logo saberemos quem mandou matá-lo. E FBI Intercepta, dono do site da Intercept, atuando com hackers do Equador. Dona Magda, o Prêmio Nobel da Paz merecidamente foi dado a esse homem extraordinário porque ele promoveu a paz deste país com a Eritreia, da Etiópia com a Eritreia. Então, são países muito pobres da África, com grandes populações. Por exemplo, esse país tem mais de 100 milhões, 105 milhões de habitantes. Está aí a imagem do primeiro, dessa figura fantástica, do primeiro-ministro, desse homem, né, que recebeu o Nobel da Paz. Pois esta guerra, esse conflito vem de muitos e muitos anos, desde a ocupação dos italianos anterior à Segunda Guerra Mundial, quando a Itália ocupa a Etiópia e depois ocupa a Eritreia. A Etiópia produziu um grande homem, uma grande personalidade, que foi o imperador Selassie, o chamado Leão de Judá. Vocês sabiam que estudos arqueológicos descobriram pertences, coisas de 3 milhões de anos atrás na Etiópia? 3 milhões de anos atrás. E este homem promoveu a paz. Nada melhor do que dar esse Nobel a esse homem. O Lula ia ganhar o Nobel, né? Não, Marne, eu só queria contribuir, né, com esse assunto, porque esse primeiro-ministro da Etiópia, ele só está no poder como primeiro-ministro há 1 ano. Ainda assim, ele tem feito muitas revoluções nesse país, sendo que grande parte das pessoas que formam o governo com ele são mulheres. Ele está valorizando muito o trabalho da mulher num ambiente que é bastante hostil às mulheres. Ele também desenvolveu uma atitude diferente frente
frente às milícias e a uma série de agressões e desumanidades que acontecem nessa região. Nós, no Brasil, não o conhecemos tanto. Ele tem 43 anos, é o mais jovem líder da África nesse momento. Então, é uma pessoa bem interessante da gente conhecer e, principalmente, chama atenção a ideia da equipe, enfim, das pessoas que escolhem os agraciados ao Prêmio Nobel da Paz em entregar para uma pessoa que está desenvolvendo essa atividade, porque esse Prêmio da Paz já foi entregue, por exemplo, ao Barack Obama no seu primeiro ano de governo, aonde ele sequer tinha feito algo que justificasse, de fato, Roberta, um prêmio. Né? Então, é grandiosa essa postura. E esse país fica num lugar chamado o Corno da África. É pobre demais. Não, e como é legal... É o Corno da África. É pobre demais, é um lugar muito pobre, gente. É muito pobre. Só que eu fiquei triste porque eu perdi, né? Eu era candidato. Claro. Que eu tirei. Claro. Um soldado árabe, um soldado... Eu era candidato. Não, mas... Julinho, eu tô de novo no Prêmio Presley. É 1 milhão. Mas como é importante, né? Um prêmio dado a um homem como esse, que é Nobel da Paz, e como fica claro com um prêmio como esse, que para se conseguir a paz é necessário confronto. Não se consegue paz com paz. Se queres a paz, te prepara para a guerra. Prepara para a guerra. Então é isso que eu volto e meia bato nessa tecla aqui. Nós não vamos conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você quer resultados diferentes, nós temos que agir de forma diferente. Nós viemos agindo de forma tranquila, oferecendo o outro lado, aquela mentalidade pacífica em busca do abraço, né, de camiseta branca em torno da Lagoa Rodrigo de Freitas e cantando Imagine. Não conseguimos resultados, foi um fracasso completo. O cidadão ganhou o Nobel da Paz quando bateu de frente, quando confrontou com quem tinha que confrontar, quando bateu de frente, quando disse chega, quando disse não, mas tem no documento, não interessa, agora nós vamos pro confronto. Foi importante. Sabia que os líderes do tráfico de droga lá no Rio de Janeiro estão mandando recado ao Palácio Guanabara, literalmente pedindo pinico, pedindo paz? O Witzel reduziu em 19% o número de homicídios no Rio de Janeiro. Bem importante. Em 10 meses agora. 10 meses de governo, ele reduziu em 19%. No Brasil, os homicídios caíram 22% desde janeiro. Aí isso a imprensa não dá. Os dados são lá no Ministério da Justiça. Só quando... Eu queria dizer que o Eduardo Leite reduziu mais que o Witzel, deu 26%. Pode me confirmar. E alguém fala? Pode me confirmar se eu estou enganado. Ninguém falou também. Pode consultar para mim. Os números saíram ontem a gente não conseguiu. Mas eu digo o seguinte... Mas números extraordinários, no país inteiro. Quantas pessoas... mas é porque aquela história, o policial dá um tiro num vagabundo, no outro dia, a imprensa, sempre ela, tá lá, coitadinho, a violência policial, agiu com a... Não tem como fazer omelete sem quebrar ovos, gente. Claro que vai ter inocente morrendo com uma bala perdida, com um policial débil mental que atirou onde não devia, coitado. Claro que vai ter isso. Mas nós temos que ver o resultado final, o número geral. Esses dias um amigo que mora na Barra da Tijuca, um grande amigo que eu tenho lá, disse para mim, Gustavo, há muito tempo eu não caminhava na Avenida Senambetiba, 9, 10 horas da noite, medo de ser assaltado. Eu tô caminhando. Posso reforçar essa notícia? Pode, deve. Ela é tão importante, não é minha manchete, talvez esteja passando na frente de manchete, mas como veio o assunto, a questão é a polícia do Rio Grande do Sul mais dando show, e mais uma vez deu outro show, né? Mas esse aqui nos foi muito caro, dona Magda, porque morreram 3 policiais gaúchos e nós trouxemos essas mortes aqui, nos doeu muito, lembra? Primeiro verdade. Foram 2 policiais juntos e depois um policial sozinho, era um menino, olha, mas um menino, devia ter 24, 25 anos, não tinha mais que isso. E ontem a polícia deu por encerrada aquela operação, pegaram os 23 responsáveis. A turma vai gostar porque quantos foram mortos? Espera aí, eu tenho que... 10 estão na cadeia. 10 já estão na cadeia. Mais de 10 foram mortos nas operações, localizando. Então, das 23 pessoas, só 5 que estão identificados, mas que ainda estão foragidos. Então, como é que era? Era uma gangue de tráfico. Que agia e matou esses 2 policiais. E a polícia, insisto, dando um show de investigação, de averiguação, de busca. Então, dos 23, 10 mortos, 8 mortos, 10 presos e 5 ainda foragidos, mas identificados. Então, a nossa polícia de parabéns, dona Marta. Sem dúvida. É isso aí. E o pessoal fica bravo quando eu digo, mas tem que atirar.
Vagabundo reagiu, atira. E nada de ficar atirando. Não, atira para deixar mais pesado. Ana, tua manchete. Vamos falar então, em meio a Rio de Janeiro, violência, vamos falar de um lugar também que a violência está chegando a níveis complicados e preocupantes no sentido mundial, porque o Equador vem enfrentando uma crise muito séria em decorrência da retirada de um subsídio que existe há 45 anos relacionado aos combustíveis do país. Foi um acordo com até o Fundo Monetário Mundial, justamente para conseguir equilibrar a crise que está acontecendo de maneira econômica e política. Mas o que acontece é que as pessoas foram para a rua, nós trouxemos essas informações no início desta semana, e hoje é o 9º dia dessas manifestações que estão lotando Quito, e a preocupação agora, tanto que o presidente do país, ele tirou a capital de Quito para Guayaquil, porque Quito é um centro e um patrimônio histórico do mundo. Então, as pessoas estavam começando a queimar pneus, as pessoas estavam quebrando os edifícios, quebrando esses locais históricos. Então, o presidente tomou iniciativa, mas claro, com essa justificativa, mas para fugir dos confrontos, porque até policiais e militares estão sendo feitos de reféns pelos indígenas que estão, entre aspas, comandando esse ataque, mas até o presidente já disse que é a oposição que no início do seu governo estava do lado dele e agora se voltou porque ele mudou alguns projetos, mas os indígenas então fizeram policiais reféns, amarraram bandeiras do Equador neles, colocaram símbolos indígenas e fizeram com que eles levassem o caixão onde estava um dos mortos desses confrontos, que era um líder indígena. Já se contabilizam 5 mortos, mas a informação não foi confirmada. O governo do Equador afirma que são só 3, mas já estão 5 confirmados pelas agências que fazem a cobertura desse protesto, mas continua bem séria a situação e parece que o presidente então está planejando uma revolta, mas ele está agora cada vez mais cerceando essas pessoas, está fazendo um cerco, porque os indígenas estão no parlamento e ele agora colocou um toque de recolher, ou seja, as pessoas têm que têm que voltar para casa às 20 horas da noite e só sair de casa às 5 da manhã. Quem não estiver em casa nesse horário está sujeito a uma abordagem e à prisão, e até algumas pessoas não sabem o que estão acontecendo com esses presos. E um detalhe importante, o presidente Lenin Moreno é o único presidente cadeirante do mundo. O único presidente cadeirante. Magda, essa retirada do subsídio se explica por um motivo simples. O Equador, que é de esquerda, era socialista nas mãos do Rafael Correa, que fez o que a esquerda faz, né? Estufou o funcionalismo público e aí deu no que deu. Hoje não tem dinheiro para pagar os salários lá. A gasolina foi o estopim, mas a gasolina tem uma explicação. O Equador era abastecido pela Venezuela, só que a Venezuela não refina, ela não tem refinarias. A Venezuela exportava o óleo cru, que era refinado pelos Estados Unidos, pelo Canadá, pelo México, e recomprava em forma de gasolina, de óleo diesel, enfim. O Equador era abastecido pela Venezuela, até por afinidade ideológica. O que acontece? A Venezuela não consegue mais fazer isso. Esses países não estão mais refinando e produzindo gasolina e óleo diesel para a Venezuela. Tanto que falta combustível na Venezuela. A Venezuela rica em óleo cru, mas não tem combustível. E, evidentemente, o Equador acabou sentindo isso. Não recebe mais a gasolina barata da Venezuela. Como consequência, o Equador teve que rever o subsídio que dava para a gasolina e subiu o preço da gasolina. Era a gota que faltava para os sindicatos, associações indígenas e grupos de minorias lá, que, aliados à esquerda, estão querendo fazer bagunça, evidentemente comandados pelo Rafael Correa com o apoio do Maduro. Mas eu acho que é importante a gente explicar que o Rafael Correa, ele apoiava o Lenin, ele que inicialmente deu todo o respaldo para que ele fosse eleito com os projetos e propostas que estavam na decorrência. Só que justamente pela crise do petróleo que aconteceu até hoje, escutei alguns especialistas falando sobre isso, dizendo que a crise no petróleo, e claro, a crise na Venezuela acabou impactando nessa questão de vender barato e comprar muito caro. E daí justamente essa ideia de equilibrar a balança comercial que dá o incentivo, porque a gente lembra, as pessoas que trabalham no campo, elas dependem mais desses subsídios de transporte, mas também isso move a economia delas, o que está tendo um respaldo, assim, está tendo um reflexo muito rápido na produção até de comida no Equador, pelo menos foi isso que eu vi muitas pessoas falando e dizendo, e até repórteres de lá, acompanhava mais a cobertura dos repórteres no Equador, assim. Retomando então, o Rafael Correa, hoje ele é oposição
o Maduro está fazendo discursos contra o presidente Moreno, o Rafael Correa está fazendo discurso contra o presidente Moreno e lidera essa mobilização. O Equador está pagando o preço por ter também, durante muitos anos, mais de uma década, ser governado pela esquerda, pelo socialismo. O socialismo, a gente sabe, ele privatiza, vai estatizando tudo e vai inchando a máquina pública, daqui a pouco não tem mais dinheiro, não tem mais investimento, não tem mais dinheiro para pagar. Era o que começou a acontecer com o Brasil e o que acontece com o Equador. Então, assim, o que o presidente Moreno tem que tentar fazer? Ou ele usa a mão de ferro, como o Chicão gosta, usa a mão de ferro, bota o exército na rua e traz ordem outra vez ao país, ou então ele vai ter que negociar e trazer de volta dogmas ou conceitos socialistas ao seu governo. O problema é, da onde ele vai tirar dinheiro para isso? E só para a gente trazer também a informação que esses mesmos movimentos que estão na rua e estão protestando nos últimos 100 anos, eles já tiraram 3 presidentes do poder, justamente por subsídios e direitos que são considerados por essas pessoas como direitos do povo e não tem uma resposta do poder público, daqueles que estão lá no poder, então eles já tiraram 3 presidentes nesse Muito bem, vamos Parece o Brasil, em que a Constituição brasileira tem 76 vezes a palavra direito e deveres 8 vezes a palavra Eu quero ouvir dever. o meu amigo Marconi, que quer uma revolução aqui pelo Sul. 126% foi o que subiu lá A gasolina. A gasolina. O Marconi está defendendo o movimento A mesma povo. coisa que aconteceu lá na do que é que se Argentina. comporte, Marconi? Como é que Não, tu diz que é lá? eu sou a favor da Argentina. pauleira sempre. Sempre, rapaz. Não se consegue os caras são muito poderosos. Nós estamos enfrentando e falando, não só aqui, como no Equador, seja em país que for, é uma classe muito poderosa que domina o que está escrito na palavra da lei. Nós não temos outra força senão isso. Ou a gente vai ser o ratinho da rodinha lá, gerando energia e gerando riqueza para os caras para sempre. Ou eles passam a ter medo da gente, como a gente tem da canetada deles, ou a gente vai continuar para sempre vivendo em busca de uma utopia e todo dia vivendo na realidade uma distopia. Ou a gente mostra que eles sim têm que ter medo do povo. Por que desarmam o povo? Porque tem medo. Quando desarmam, acabou o medo. A gente vai reagir o quê? Tocando brita? Vai reagir indo pro Facebook, assoviando, batendo panela? Passando por esse tipo de situação, Chicão Tofani, a tua manchete. A minha manchete, ela vem muito de algo que eu estudei muito na minha vida, que é os genocídios. Os genocídios é uma coisa muito relativizada. Por exemplo, na história da humanidade houve o genocídio nazista contra os judeus, o genocídio japonês contra os chineses. O maior genocídio de todos não foi esse, foi Pol Pot, do Khmer Vermelho, no Camboja. Ele matou 6 milhões de pessoas, terminou com a cultura, fez horrores. Mas está acontecendo um genocídio agora, nos nossos olhos, e ninguém fala. Isso é que eu acho o cinismo do ser humano. Quando o Hamas manda um foguete para Israel, Katyusha, que é um foguete Mukirana, que vai daqui até a esquina, o mundo desaba. Quando aquele cara lá da Coreia do Norte, dona Magda, o Ping-Pong manda aqueles foguetes dele para o Japão, cai no mar. Agora a Turquia abriu um corredor de exclusão de 32 quilômetros, está matando tudo que é curdo que aparece na frente. Tudo que é curdo. E eu fico pasmo. Por que potências que nem Israel, no Oriente Médio, poderiam intervir a favor dos curdos? Os curdos não são árabes, os curdos são armênios, os curdos, que nem os judeus, estão sendo perseguidos desde a época dos romanos. E hoje o líder curdo, sabe o que ele disse? Nós não temos mais ninguém. Só as montanhas para fugir. Não tem nem arma, nada. Os Estados Unidos virou as costas. Os Estados Unidos é o campeão de virar as costas. Assim ele fez com o Noriega, assim teve, no caso, Irã contra, se lembra, Mário? O Reza Pahlavi. O Reza Pahlavi. Os Estados Unidos é brincadeira. Os caras estão morrendo que nem barata e o mundo não fala. E onde é que está a ONU, Roberta? Onde é que está a OTAN? Estados Unidos, eu concordo contigo. Agora, Israel já paga um preço cada vez que reage aos absurdos que a Palestina faz, Israel tem que responder. E não, tem autoridade para chegar lá para a Turquia, fica quieto. Eu concordo, mas ela sofreu isso, Israel. Porque são duas potências que eu tenho a impressão que, assim, nós já apanhamos até debaixo da língua cada vez que a gente compra uma briga nossa.
Se a gente for agora, se Israel se mete nisso agora, já tem que todo dia estar lidando aí com o jeito que tratam, cada vez que responde a Palestina. Então. O que eu acho Israel importante de ressaltar no que tu estás falando, Chicão, que é importante, quem puder estudar um pouquinho sobre os curdos, eles são realmente um grupo de pessoas, uma população que luta há muitos e muitos anos por ter uma terra própria. E quando houve o final da Segunda Guerra, eles estavam com a expectativa de, assim como os judeus receberam Israel, eles imaginavam que eles também teriam o seu país, e eles não tiveram o seu país. Então, os curdos são pessoas que conhecem muito a sua região, lutam muito, ajudaram muito os Estados Unidos a terminar com o Estado Islâmico. Eles são um grupo muito forte, muito Saddam corajoso. Hussein jogava bomba química neles. Infelizmente, eles agora estão sozinhos, de fato. Mas é um Estado que, na realidade, só existiu no papel. O Saddam Hussein invadiu e atirava bomba química. Eles ficaram no meio dessa guerra toda. Então, é interessante observar o que está acontecendo. Por quê? Porque na medida em que os Estados Unidos saem, a situação toda fica exposta. E aí a gente pensa assim, quem é o país ou quem são os países que vão ficar à frente desse grupo? E por que é importante? Porque a gente está falando, sem dúvida nenhuma, de seres humanos, em primeiro lugar, mas também envolve questões econômicas e políticas que podem interferir no nosso futuro. Isso aí pode começar a complicar bastante. Para um pouquinho, eu não tenho procuração para defender os americanos, mas deixa eu criar um contraponto aqui. Se os americanos se metem, xingam porque são imperialistas, é a polícia do mundo. Não se trata não disso. se mete... Mas eles eram aliados dos curdos. Se vocês me permitem, eu só vou explicar uma coisa, Gustavo. Os americanos queriam era destruir o Estado Islâmico. Mas usaram os curdos. Exato. Então aí que tá. O que acontece? Geralmente, os Estados Unidos sempre se posicionou, mas sempre avisou antes. E no que aconteceu há poucos dias atrás, é que o próprio presidente Trump, ele deixou surpreso, inclusive a CIA, inclusive todos os seus ministros e pessoal americano, na posição de simplesmente deixar os curdos sozinhos. Então, não está errado tomar uma decisão de sair, mas a forma como os Estados Unidos saiu chama atenção. Por quê? Porque quem vai tomar conta desse país ou desse grupo possivelmente vai ser a Rússia, que teve ali boatos de interferência da eleição de Trump, que vai se reeleger no próximo ano. Então, existe ali uma situação importante de prestar atenção. Não, Roberta, tomar conta não. Vai ser uma região de influência russa. Só que tem uma coisa, os americanos querem recuperar a influência que eles tinham na Turquia. Então, assim, os americanos não querem arrumar encrenca com o Erdogan. Porque a Turquia... Mas ele já manda na Turquia. A Turquia é... Não, quem manda na Turquia é o Erdogan. Não, mas ele já manda. Os Estados Unidos mandam e faz o que quiser. Não, o Erdogan deu uma encrenca lá, eles andaram se desacertando, ele mandou o Donald Trump catar coquinho. Olha aqui, ó, a base americana mais avançada na linha de defesa contra o avanço russo é a base americana da Turquia. O Chicão sabe disso. Isso é verdade. A base americana mas eles deixaram os turcos, os curdos. São mais de 100 aviões que tem locados lá. É a base americana mais forte no Médio Oriente. Então, assim, aquela região ali, os americanos não querem encrenca com o Erdogan. Então, eles tiveram que escolher, ou ficamos do lado do Erdogan, da Turquia, ou ficamos do lado dos curdos. Os curdos foram a bola da vez. Foi a bola da vez. Só que eu só acho que Israel, que é a maior força do Oriente Médio, poderia ser o xerife de lá. Mas Israel já tem crenca Israel demais, tem força, tem personalidade e tem passado. Tem garra, né? Tem garra. Chicão, ele já tem crenca demais, Chicão. Tem muitos povos. Olha aqui, falando em brigas, Marcílio Pereira da Silva diz: gostamos de assistir vocês, gostamos mais das brigas. Assisto sempre. Oi, pessoal, Rosângela Barim de Abreu. Verdade, Magda de Isabel Cristina, marido não é parente. Eu sou Lúcia, a Lúcia Carbonel Arraes. Estou de acordo com o Vitorino e o top da mesa, o novo integrante, que é você. Agora, marido é parente, Sugar. mas na hora de pagar a pensão é... Ah, bom, mas isso aí é outra coisa, que é para quem tem que receber pensão. A imprensa é marrom contra o Bolsonaro. Tô de olho em vocês, diz a Maria Isélia Freitas. Marinês Feia, a maioria da bancada fala da imprensa, como se não fossem representantes desta. Eliane Rodrigues diz: Chicão certíssimo em relação ao Bolsonaro. Jairo Vieira, o Vitorino e Marco
Marconi como cabo eleitoral do presidente é brabo de aguentar. Dali Tofani, sempre coerente. Eu acho que o Bolsonaro se reelege. Dali Tofani, sempre coerente, pois fez campanha para o Bolsonaro e viu que ficou só na promessa. Jane Boff, adoro Marconi, muito coerente e realista. Kika Pitti, Roberta Deusa, Rafael é o meu preferido. Júlio Rukzinski, programa maravilhoso, equipe competente e alegre. Alguns... Só quem não precisa de cabo eleitoral, que ele já ganhou já. Eu quero só um recado de utilidade pública aqui. É o seguinte, um grupo de pais e mães aqui de Porto Alegre, que têm filhos autistas, eles estão criando um grupo que se chama Centro de Referência Especializado em Autismo de Porto Alegre. As pessoas que estão à frente desse grupo estão conquistando suporte médico, psicólogos, médicos, especialistas na matéria para ajudar as crianças que têm autismo. Não são poucas as crianças que têm autismo hoje na sociedade. Então, elas pedem que as pessoas que tenham interesse em participar desse grupo, desse centro, que dá a apoiar e participar, enfim, que tenham ou não filhos autistas, familiares autistas, que liguem para a doutora Cristina, 996-61-8200, vou repetir, 996-61-8200, ou para doutora Nara, 992-570133, 992-570133. Participe, elas querem criar o centro, já criaram o Centro de Referência Especializado em Autismo de Porto Alegre. Vamos ajudar essas crianças. Eu queria fazer um rápido agradecimento aos nossos telespectadores lá da cidade de Uruguaiana, o De Grazia, meu querido amigo Dr. João, etc. E eu recebi aqui um livro do Dr. Waldemar Ziembowicz, que deve ser polonês, sobrenome polonês, né? Sobre as ruas, o Dr. Waldemar mandou sobre as ruas, os tempos de uma velha uruguaiana no rastro do tempo. É um livro escrito, são diversos contos pela dona Valéria Surro, né? Está aqui a capa do livro, que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu vou conhecer um pouquinho Uruguaiana, lendo esse livro das personalidades, das pessoas que vivem na cidade de Uruguaiana. E é impressionante a audiência deste programa na cidade de Uruguaiana. É impressionante. Muito obrigado, doutor Waldemar. O senhor mandou um abraço para todos nós aqui da bancada, o advogado doutor Waldemar. Um abraço, e eu vou ler com toda certeza alguns contos que estão aqui. Cláudia Nunes, amiga nossa, que divide a sua vida entre Uruguaiana e Porto Alegre. Silvia Antunes, uma estilista de roupa de couro maravilhosa. O deputado Frederico Antunes, são alguns das pessoas com quem nós temos uma relação muito agradável e são de Uruguaiana, fora a família do meu pai, né? Eu até a minha juventude passava as minhas férias sempre em Uruguaiana. Você tem uma casa noturna chamada Porto Suelo lá? Não. Era uma boate bacana. Não, eu era uma menina, né? A menina não vai na boate? Não, principalmente de Uruguaiana. Se vai na boate, fica mal falado. Os melhores momentos do Atualidades, você confere. A senhora está muito bem falada. Com licença, vamos de novo. Os melhores momentos do Atualidades Pampa, sábado, 7h30 da noite. Foi uma coisa que você pediu e a casa atendeu. É tipo, peça e ofereça. Mário Barcelos, pode falar agora. Não, eu só queria agradecer. O Marta estava dizendo que tem uma relação muito boa lá em Uruguaiana, às vezes não muito agradável para a polícia de fronteira. Eu quero fazer rapidamente uma homenagem, a minha manchete foi hoje. O padre Roberto Landel de Moura, no ano de 1904, ele patenteava suas invenções no campo da transmissão de voz, rádio, né? Transmissor de ondas, telefone e telégrafo sem fio nos Estados Unidos. Esse homem, esse porto-alegrense, esse padre porto-alegrense, que por falta de recursos não patenteou antes de outros, né? De americanos, do próprio Marconi. O Marconi diz que é dele o rádio. Guglielmo Marconi, pai da dona Eletra Marconi. Então, as pessoas deviam estudar mais, aprender mais sobre Roberto Landel de Moura. Eu sempre falo a respeito dele, ele está enterrado na igreja Nossa Senhora do Rosário. Tem ali uma tumba, né, com os restos mortais do padre. Mas tem a FEPLAN, que é uma faculdade. Isso, Landel de Moura, etc. Os radialistas. Então, essa é a homenagem que o Rio Grande do Sul faz a esse seu filho ilustre, a esse porto-alegrense ilustre. Então, vamos estudar um pouquinho, descobrir quem foi o padre Landel de Moura, essa figura extraordinária que nos deu essa coisa chamada rádio. E, mais uma vez, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Pampa, onde estamos eu e o Vitorino.
Dona Magda, só pela responsabilidade que a gente tem, a gente lê um e-mail aí que ele falou sobre o inquérito do Adélio Bispo. Cara. Sim. Então, e como é uma coisa muito séria, e talvez o Moro vá responder sobre isso hoje à noite, lembrando que o inquérito esse está em andamento, não está fechado, mas não se tem notícia nova. Essa notícia que ou é uma notícia bombástica, pode ser, ou pode ser uma como opinião foi dele. Um telespectador, pode por isso ser que eu uma estou fake alertando, news. nós temos a responsabilidade. Mas eu li, de dizer, ele mandou... Ele disse que tem uma novidade bombástica sobre esse inquérito. Eu tenho uma boa notícia para as pessoas que querem comprar na fronteira, né? Ou que querem comprar nos aeroportos. Vai mudar agora o regime, né? Vai aumentar de $500 para os voos, como fez há poucos dias atrás o nosso Vitorino, que foi para Israel, para poder comprar até $1.000. Até $1.000. Isso já vai ser assinado pelo presidente Bolsonaro. E para as fronteiras terrestres, como por exemplo Uruguaiana, como por exemplo Livramento, a nossa querida Livramento, Rivera lá, então vai passar para $500, né? Então isso vai melhorar bastante essa condição, porque $500 já dá para comprar isso um tem um bom, duro e muito trabalho do deputado Frederico Antunes. Foi ele que conseguiu foi ele que conseguiu, isso. justamente por isso que eu estou falando, né? Então, é uma boa notícia, especialmente para as pessoas que gostam de fazer essas excursões, que gostam de ir lá para a fronteira, além de comer Natal chegando, um bom churrasco, uma boa parrilla, uma boa parrilla, tá? Comprar uísque, comprar vinho, comprar perfumes, né? Que os perfumes lá por sinal, o meu terminou, mais se alguém quiser aceitar a tua sugestão. Um presente e tal, né? Estamos jogando assim. Um beijo para a Martina Maia, né, que também está nos assistindo agora. Muito bem. Dentro dessa linha das boas notícias, nesta quinta-feira, num almoço muito especial na Federação, nós tivemos o lançamento da CRIRS, que é Central de Registro de Imóveis. O que isso significa? Essa central, isso é bom para nós, cidadãos, usuários. Esta central vai permitir que o usuário, pelo celular ou pelo computador, acesse todos os dados que ele deseja, evitando deslocamento até os cartórios. E é gratuito esse serviço. Você pode fazer pesquisa, você precisa apenas do seu CPF, se você for uma pessoa física, ou do CNPJ, se você for uma pessoa jurídica, entre os quais, inclusive, entram aí os entes públicos. A emissão de certidões segue a tabela de emolumentos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mais uma taxa que varia entre R$3 a R$14, dependendo do serviço. E tem extenso, toda essa matéria, todo esse assunto está no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico, ao qual você tem acesso livremente. É só baixar o aplicativo na plataforma da sua preferência. Você não paga absolutamente nada. E este serviço resultou de uma união, na verdade, né? De uma união de cartórios, de associações, enfim, que fazem com que você tenha acesso à central. E uma coisa bárbara, é super fácil, você pode ter tanto a certidão digital como impressa. É muito legal. Eu sugiro que você entre no www.cri-rs, é um hífen, né, na verdade, .com.br. O Tribunal de Justiça, obviamente, foi parceiro dessas entidades todas, né, que foi o Instituto de Registro de Imóveis, o presidente do tribunal também, os dirigentes como o presidente Cláudio Nunes Greco, o tesoureiro Paulo Ricardo de Ávila e o conselheiro João Pedro Lamana Paiva. Eles assinaram esse acordo e, olha, vamos ganhar muito com isso, Gustavo Pereira. Não vamos precisar estar no cartório toda hora. Não quero falar de cartório. Não quer falar de cartório? Então tá. Mas todo mundo já sabe a minha opinião. Eu quero falar porque a gente tem sido construído uma pauta negativa. Essa notícia é extraordinária. Talvez ela chegue com uma notícia e as pessoas não dimensionam. Eu achei sensacional. Eu estava lá. Isso é fantástico. Por um acesso a um aplicativo, tu vai digitar o CPF que tu quer pesquisar e ele vai te dar imediatamente a localização de onde os cartórios que tem um imóvel para que tu possa fazer a busca, às vezes até para localizar devedores, vai otimizar o trabalho, se eu entendi. Não, é isso. É isso, tu põe o teu CPF, depois tu põe o número do processo, tu tem toda a informação, tu não vai mais precisar ir até o cartório. Toma manchete, por favor. Os cartórios de registro de imóveis, é importante desburocratizar,
porque os cartórios de registro de imóveis têm exclusividade, né? Ao contrário dos tabelionatos de registro de nota. Esses você pode não estar satisfeito com um, vai no outro, coisa e tal, mas o registro de imóveis não, é naquele ou nada. Então, agilizar Só eu não muito entendi, importante. se tu conseguisse perceber, se pega a cidade ou pega o estado. Isso eu não cometo. Não, é que ele está começando porque nós agora, aqui mas temos seis, nós temos aqui 6 em Porto Alegre, deve pegar só Porto Alegre. Eu acho que vai se trabalhar daqui a pouco. Começo. A meta é tu pegar. Exatamente, exatamente. Daí a razão pela qual o Tribunal de Justiça do Estado está envolvido. Magda, falando em aplicativo, hoje foi colocado no ar também um aplicativo Prefeitura de Porto Alegre. A Prefeitura de Porto Alegre, que eles falam, xing, mas tá lá, a turminha do Marquesano está sempre fazendo alguma coisinha nova. Lançaram hoje um aplicativo muito interessante. Eu testei na Rádio Pampa hoje à tarde com a nossa equipe lá. Eu e a dupla Nando e Nanda, a dupla sertaneja que faz o programa comigo, eles vão ficar bravos, eles me xingam. É um aplicativo que, por exemplo, você precisa de um determinado medicamento que é fornecido gratuitamente numa farmácia pública. Você entra nesse aplicativo, digita o nome do produto ou agente ativo e ele indica em que farmácia pública tem disponível. Que beleza. Tá, deixa eu responder. Hoje, por exemplo, nós estávamos procurando o omeprazol, que é um para aparelho digestivo, coisa e tal. Tinha mais de 20 mil comprimidos. Ali está o site ali, ó. Tá ali, ó. Tinha mais de 20 mil comprimidos disponíveis na unidade da Restinga. Legal. Qual era o endereço? Na Restinga. Não, é na internet, é um aplicativo. Tá. Você baixa no Play Store, no Play não sei o quê, Playtech, O que houve com o prefeito? Andou botando a mão em cumbuca? Que ele está atravessado também. Mas é muito legal isso, porque esses medicamentos de uso contínuo, que são distribuídos gratuitamente pelo poder público, muitas vezes você vai numa unidade, não encontra, meu Deus, não tem o governo, o prefeito, blá, blá. Agora não tem aqui, não tem ali. Perfeito. Hoje achamos, repito, o omeprazol, que é de uso excelente. Aparelho digestivo. Encontramos digestão, mais de 20 mil comprimidos disponíveis na farmácia da Restinga. Ótimo. Deixa eu responder a tua pergunta, porque como eu fui a mestre de cerimônias, eu tenho um roteiro, vou te responder. Que bonitinho. É aqui, ó. A Central de Registro de Imóveis do Rio Grande do Sul, CRI-RS. Plataforma eletrônica que reúne os 228 cartórios de registro de imóveis do Estado. É fruto de uma iniciativa do Colégio Registral do Rio Grande do Sul e do Instituto de Registro Imobiliário do Rio Grande do Sul, com amplo apoio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Disponibilização eletronicamente de uma série de atos, aos cidadãos, empresas e entidades integrantes do mercado imobiliário gaúcho. Que loucura. Eu mato a cobra e mostro que matei a cobra. Estamos todos de parabéns. Todos de parabéns. E principalmente os que criaram esse... Mostra a cobra e mostra o pau. Eu não disse isso. Isso é dentro da tua cabeça. Enfim. A tua manchete. Pois não. Polêmica em Belo Horizonte, em uma escola tradicional, uma escola importante, famosa, particular, né, de mensalidade caríssima, em função, né, de que, como eu digo às vezes, né, a maioria que até então era silenciosa está perdendo o medo dos dedos apontados e reagindo. Uma prova de língua portuguesa estava sendo, né, feita com os alunos e lá pelas tantas um texto do ativistazinho, o senhor Gregório do Vivier, que também se apresenta como humorista, apesar, né, pois bem, o texto chama-se, eu até peço perdão aqui, eu não sei exatamente se eu vou poder dizer exatamente, né? O texto foi publicado na Folha de São Paulo, perdão. O texto chama-se "O único jeito de não ficar triste é ficar pé da vida", digamos, né? Eu posso usar essa palavra ou não posso? Não. Melhor não. Mas já falou. Que Pé da vida. Não, pé da vida já. Essa linguagem, Mas é bom mostrar que não foi o Quer que eu P, traduza? né? não foi o P. Dona Ana, Quer que eu traduza? Não tem necessidade. O costumeiro linguajar de bueiro, né, dessa militância mais histérica da esquerda cirandeira, né? O que acontece? Segundo a instituição, mais de uma centena de pais e alunos, os alunos ficaram indignados quando viram aquilo na prova,
Né? Primeiro, por se tratar, né, de um militante ativo, ele, o Gregório do Vivier, eu separei alguns trechos, talvez você não conheça. Ele apareceu, eu acho, ali agora, né? Ele é um cidadão que escreveu em seu Twitter o seguinte. Aí, tá ele, ó. Esse rapaz aí, ele escreveu certa vez o seguinte: eu tenho pé de maconha em casa. Já estou falando isso há 1 ano, esperando a polícia bater lá em casa e não bate. Já falei com todas as letras, inclusive eu tenho 2 hoje em dia já. Quem estiver no Rio, eu moro no Jardim Botânico, me prendam. É proibido isso. Ele fez uma postagem postando um cigarro de maconha na boca, deitado, né, em meio a plantas. Pois então, na escola houve essa reclamação, né, em função do texto, e o diretor da escola prontamente se manifestou e disse que é importante, porque claro que o Gregório do Vivier já foi construir a narrativa de que houve censura. Sim. Né? Até mesmo que eu, que sou um ignorante jurídico, sei que censura à parte, quando a máquina do Estado usa algum, né, recurso, o que houve foi um boicote, né? O que houve foi uma insatisfação de pais e alunos quando viram seus filhos expostos à mentalidade ideológica dentro da sala de aula. Inclusive um colégio muito caro. Né? Os pais pagam muito caro para ver seus filhos se tornarem acadêmicos e não mais militantezinhos espalhados por aí. O Gregório do Vivier, num evento para meia dúzia de... Gato pingado. Em Curitiba ainda, infernizando a vida dos moradores lá da região, foi ele que praticou injúria contra o juiz Sérgio Moro, né, que se referiu a Sérgio Moro como juizeco. Ele é um M, né, ele é linguagem de bueiro, né, normalmente. Ainda usou outra coisa, eles falam muito, né, no esfíncter, né, seguidamente, usou outras expressões que entre eles lá são muito comuns, né, eles têm sempre essa verborragia em relação a isso. O diretor da escola, o senhor Carlos Freitas, disse o seguinte: a anulação aconteceu pela falta de contraponto político na aplicação da prova. Não há censura. O que existe é uma orientação para que existam vários posicionamentos. A professora sabia disso. Se tivesse o contraponto, não teria problema, disse o cidadão, né, o diretor Carlos Freitas da escola. Os alunos se revoltaram, né, e fotografaram, a prova caiu na rede. Eu separei alguns trechos do texto do cidadão, que inclusive foi ilustrado na Folha de São Paulo com uma foto de um personagem de desenho segurando a cabeça de Jair Bolsonaro, escorrendo sangue do pescoço. Isso? Sim, tá aqui, pena que a impressão... É típico da Folha de São Paulo, né? Típico da Foice de São Paulo, da Folha de São Paulo, perdão. O senhor tá gaguejando muito quando fala porque é que eu me distraí aqui com outra questão. Um dos trechos aqui, né, do texto diz o seguinte: esse governo é um gatilho poderoso para a depressão, as queimadas, o apocalipse iminente, a recessão inevitável, o desemprego crescente, a vergonha mundial. O presidente parece eleito pela indústria farmacêutica para vender antidepressivo. Ele diz outra coisa no momento assim, ele diz: se eu tivesse estudando que nem um louco para passar no concurso do Itamaraty e visse o presidente nomeando o próprio filho embaixador, talvez eu desse um tiro no coco. Que isso? Se eu fosse indígena, quilombola, sem terra ou sem teto, talvez abreviasse a minha vida antes que o governo fizesse isso por mim. Que texto legal para uma prova escolar, né? Se eu tivesse votado nesse governo contra a corrupção, estaria comprando um chicotinho da Opus Dei e passaria os dias me mutilando em praça pública. Sabe quem é o idiota nessa história? O professor que usou esse texto. Claro. Ele é que é o irresponsável. Não há doutrinação, eles disseram. É quem? Não há doutrinação. Ele segue com outras mentiras. Esse do Vivier está caindo no ostracismo absoluto. É verdade. Porque não tem mais evento, não tem coisa nenhuma. O espacinho que sobrou para ele é a Folha de São Paulo. Porque a Folha de São Paulo é o seguinte: se você fala mal do Bolsonaro, do governo, tem um espacinho. Aí assina uma coluna, um artigo para a Folha de São Paulo, que está cada vez menor, viu? Ele saiu com 16 folhas. Qual foi o colégio que foi? Loyola. Só isso? Colégio Loyola em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um dos melhores. E ele segue, ele tem outros trechos que diz aqui, ó: mesmo que você não queira se informar sobre queimadas, elas batem à sua porta. Até fumaça faz delivery em São Paulo. E dessa vez não é por causa da fumaça gerada por ele, né? É fumaça que ele mentiu dizendo que era da Amazônia, aquilo que também já havia sido desmentido. E ele segue e diz aqui, ó: só conheço uma maneira de não ficar triste, é ficar P, né? A linguagem, publicada na Folha, inclusive. O único momento em que eu não tô deprimido com esse governo é quando eu tô com ódio desse governo. Não existe saída, infelizmente, pela alegria e nem pelo afeto. Ninguém nunca tirou um presidente com ciranda. E por que ele não vai embora, hein? Gozada é que quando eu proponho algo, é contra contra os processos. É porque é teu e vai embora.
Eu acho que o que os pais deviam fazer é exigir a demissão da professora que usou esse texto. Muito bom. Ela que Não, e ele continua. Tinha que ser demitida. Só no finalzinho, a frasezinha que ele encerra, que ele diz aqui, ó. Os torturadores gozam de liberdade e aposentadoria farta. Todo mundo errou. Quem nunca torturou uma mulher grávida, termina ele no seu texto. Ele é débil mental, coitado. Exatamente. Pois é, o colégio, né, a maioria silenciosa, né, que aprendeu a se Ele usou um manifestar. termo do general Figueiredo, presidente Figueiredo, dar um tiro no coco. Exatamente. Mário Barcelos, aniversariantes. Temos alguns aniversariantes hoje. O primeiro aniversariante foi a primeira-dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, casada com o presidente Franklin Delano Roosevelt, o homem do New Deal, né? Quando assume os Estados Unidos em 1933, o então presidente Roosevelt pega o país totalmente destroçado em função do crash da Bolsa de Nova York de 1929. O país destroçado, os bancos fechados, as pessoas se suicidando, as fazendas perdendo todas as suas plantações, porque ninguém comprava aquilo que era produzido, porque não existia o dinheiro. A moeda havia acabado em função da quebra da Bolsa. Então, ele entra com um novo projeto. O projeto seria dar emprego, um salário mínimo para todo mundo. Então, ele arrumou emprego para cortar grama, arrumou emprego para tirar neve da calçada e começou a ressurgir os Estados Unidos das cinzas, dos escombros do que foi o crash da Bolsa, daquela euforia que depois foi provado que era tudo falso e os bancos fecharam e tudo bem. Aí ele começa a crescer os Estados Unidos, cresce os Estados Unidos e em 1939, todo mundo sabe, eclode a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia pelos nazistas em 1º de setembro. Bom, o presidente começa a apoiar, evidentemente, a Inglaterra, né, com os ataques da Luftwaffe alemã, a Inglaterra, a Londres, a Coventry e a outras localidades inglesas. E faz aí a famosa lei dos empréstimos e arrendamentos. E aí a guerra vai indo. Em 1941, o Japão ataca Pearl Harbor, com a morte de 3.000 americanos na ilha de Pearl Harbor. Ele declara aquele dia 7 de dezembro de 1941, como o dia da infâmia, em que os Estados Unidos foi traído pelo Japão, embora os japoneses digam o contrário. E assim por diante. Essa mulher foi a companheira do presidente Roosevelt em toda a sua trajetória até a sua morte, em abril de 1945, quando assume então o presidente Harry Truman. Foi uma mulher que depois da morte do presidente, ela foi convidada pelo presidente Truman a participar do governo. Foi uma das mulheres mais importantes da história dos Estados Unidos pela sua trajetória, pelo seu conhecimento, pelas obras de benemerência que ela fez depois da morte do seu marido, o presidente americano. Fred Trump. Quem é Fred Trump? O pai do presidente Trump. É um colono alemão que veio da Alemanha, se estabelece em Nova York e começa com benefícios fiscais a comprar terrenos e a erguer prédios na cidade de Nova York, né? E aí eu vi algumas fotografias dele com o filho, hoje então presidente, e aliás o presidente Trump disse que subiu muito na vida devido ao seu esforço. Claro que ele teve uma ajuda paterna bem grande, né? Seu primeiro $1 milhão. Sim, não, esse foi o presidente Kennedy, né? O Joe Kennedy, o pai do presidente Kennedy, disse: meu filho, para começar a sua vidinha, $1 milhão. Mas naquela época valia muito. Fred Trump, né, morreu com mais de 90 anos de idade. O senhor Frederick Cartola, o compositor brasileiro, que eu não preciso falar muito do Cartola. As rosas não falam e outras símbolo da Mangueira. E eternizado pela Beth Carvalho, na verdade, né? Que foi lá descobrir que, Carvalho, você tem alguma música aqui? Ele começou, as flores não falham. Aquele jeito dele, falava assim, com aquele nariz dele. Deixe-me as rosas mais que a senhora canta, eu não Jamelão. sei cantar. As rosas não falam. Jamelão também cantava. Isso. E aí a Beth Carvalho vai lá e pede, ele deu umas 2 ou 3, até gostou dessa música e tal, aquele jeitão lá do Morro Carioca, lá da Mangueira, né? Lá do pessoal da Mangueira. Tu gostava da Mangueira, mano? Olha, não tanto quanto o senhor. Não tanto. Não, gostava sim, eu frequentava a Mangueira. Eu frequentava a Mangueira. Você frequentava a Mangueira lá? Não, eu frequentava a Mangueira. Bom,
Mas é um bandido. Bom, depois do Cartola, vamos ver quem é o próximo. Até me atrapalhei aqui com meus aniversariantes. João do Vale, cantor e compositor brasileiro. Sim, mas e se eu falar, der um pitaco no dele, ele não simplesmente finge que não me ouve. Ele finge. E aí a dona. A pressão. E essa aqui entrou na conversa dele, ele simplesmente parou de falar, deixou ela falar. Então, mas tudo bem. Assim, né? É o jeito dele. Amigo é assim, a gente tem que suportar. Mas. E essa é pro Chicão. Bob Charlton, ex-futebolista britânico. Cada vez que ele entrasse nos assuntos dos outros fizessem a mesma coisa com ele. É uma lenda viva do futebol inglês. Ele sobreviveu a um acidente aéreo do time do Manchester United, foi campeão do mundo em 66 e é o presidente carequinha do Manchester United. Só lembrando que tinha o Bob Charlton e o Bob Moore. Um era o zagueiro e outro volante. Não, era o Jack Charlton. O irmão dele. Não troquei. Não, estou dizendo que ambos. O Bob Moore, o time campeão, era o capitão. A grande tenista brasileira campeã de Wimbledon, Maria Esther Bueno, né? Que foi depois dela não tivemos nunca uma grande nunca tenista, foi muito né? reconhecida no Brasil. Não, infelizmente. No exterior, sim, né? Ela é influência de muitas várias vezes. O político ex-Suassuna, o meu querido amigo, seu amigo também, Elimar Santos, né? Elimar Santos, cantor e compositor brasileiro, completando hoje 67 anos, o tempo passa para todo mundo. O Elimar Santos é uma figura. O Elimar Santos, os shows dele, que já são longos, viravam vozeirão. E tem uma história fantástica. O Elimar Santos era cantor de baile. E ele foi lançar o primeiro disco dele no Canecão e convidou todo mundo. Ele alugou com o dinheiro dele. Convidou o Caetano Veloso. E o Caetano Veloso, sabendo como é que era o Elimar Santos, pensou, poxa, eu vou assistir 1 hora e meia de show. O show inteiro não, que ele fica tocando 3 horas, coisa e tal. Vou chegar um pouquinho mais tarde, o show estava marcado para as 10 horas. O Caetano Veloso chegou por volta de meia-noite, quando entrou o Caetano Veloso no Canecão, o Elimar Santos veio, abraçou ele. Caetano, estava te esperando para começar o espetáculo. Tá certo. Depois do Elimar Santos, o Lobão, né, completando hoje 62 anos, a atriz Totia Meirelles, 61, e o grande cantor e compositor brasileiro, completando 51 anos hoje, Jorge Versilo. Esse realmente é muito bom. Olha aqui, ó. Meu amigo, era cantor de bar lá no Rio. No nosso WhatsApp aqui, a senhora Alzira Felicianotti diz que assistiu o programa da meia-noite e ela quer um esclarecimento, ela quer informações sobre o relógio que a Ana falou para idosos. Não é um relógio específico. A Samsung e a Apple, cada um tem o seu relógio. O que atestam médicos e principalmente pessoas relacionadas ao serviço é que o Apple Watch é a melhor opção para quem tem esse serviço emergencial, porque ele tem mais funções e a rapidez de software dele para identificar a sua queda e a falta de resposta no dispositivo é muito mais rápido do que o Samsung. O Samsung deixa um pouquinho a desejar, então o Apple Watch é o melhor. Muito bem. Então, manchete. Antes da manchete, eu queria só fazer um adendo de um aniversário também, bem rapidinho. A vovó Cirlei Francisca da Silva, que está completando hoje 83 anos de idade. Ela é fã do nosso programa e está vivendo um momento muito difícil. Vovó, muita força, mais felicidade para a senhora e, acima de tudo, saúde. Papai do céu está do seu lado, tá? Um beijo no seu coração, feliz aniversário. Muito importante. Tem 1 minuto e meio para o teu assunto. 1 minuto e meio? Então, rapidinho, o vice-presidente, o Mourão, lá na Itália, hoje saiu em defesa do Papa. Ele disse que não existe nenhuma tensão entre o Brasil e o Vaticano, especialmente com o Papa, depois que o Papa passou a ser atacado nas redes sociais e principalmente as suspeitas de que o Maduro estaria utilizando o Banco do Vaticano para despejar os milhões de dólares que ele e a turma dele estão tirando da Venezuela. Não existe, o vice-presidente Mourão disse que não ia abordar esse tema, mas falou que entre o Brasil e o Vaticano não existe nenhuma tensão e que ele está lá, inclusive, para conversar com o Papa sobre a Amazônia. Muito bem. Atualidades Pampa, neste sábado, 7h30 da noite, tem melhores momentos do Atualidades Pampa. E os momentos inéditos serão na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa, quando nós estaremos de volta com outro programa inédito, com atrações, com bom humor, não é verdade? Então tenham todos um excelente final de semana, cuide-se, é um feriado, é um fim de semana com feriado, estradas e aproveite neste sábado e coloque para fora essa criança que existe dentro de você e se divirta, mas não faça muita traquinagem, tá? Beijo, até segunda.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Soluções financeiras com atendimento próximo. Sim, Sicredi. E água mineral Itati.